Bom, nós vamos falar um pouco sobre o ciclo do fósforo. O fósforo, que é representado pela letra P, diferentemente do que muitos pensam que é pela letra F. Não, ele é representado pela letra P. O elemento fósforo, ele controla muitos aspectos do funcionamento do ecossistema. O fósforo em tecidos vivos é um componente essencial da molécula DNA e de todos os fosfolipídios da membrana. E por sua grande importância, ele é totalmente necessário para a manutenção da vida e de qualquer ecossistema. O fósforo é muito importante como fertilizante e ele também auxilia no crescimento das plantas, seus nutrientes das plantas. Apesar dessa importância que o fósforo traz, vale lembrar também que ele causa impactos negativos quando há em grande quantidade no meio aquático. No solo, nós temos uma grande quantidade de íons fosfatos. Esses íons surgiram pela decomposição das rochas, pelo processo de erosão. E esses íons dos solos são absorvidos pelos vegetais, misturados à água e são diretamente utilizados pelos vegetais. No caso dos animais, eles adquirem os íons fosfatos através da alimentação. Então, ao consumir, absorve os íons presentes na biomassa do vegetal. No caso, quando eles consomem o vegetal, eles adquirem esses íons. Tanto os animais quanto os vegetais vão devolver esses íons através da ação de decomposição. Então, após morrer e sofrer a ação de decomposição, serão devolvidos íons fosfatos para o solo. Este ciclo ele pode ser chamado de ciclo curto, mas também existe a possibilidade de pelos decompositores depositarem esses íons fosfatos no ambiente. Deste modo, esses íons podem ser depositados no ambiente aquático. No ambiente aquático, as águas vão absorver esses íons fosfatos e eles serão transmitidos através da cadeia alimentar para os peixes. Então, eles são animais que vão retirar os íons fosfatos do alimento Isso a gente pode chamar de outro ciclo curto. Esse íon fosfato, que é o fósforo, que está no ambiente aquático, pode ser depositado no fundo do corpo de água, sendo incorporado às rochas que se formam por deposição dos sedimentos, que são conhecidas como as rochas sedimentares. Então, esses íons que vão ser depositados ficarão armazenados nessas rochas sedimentares e, teoricamente, ficarão fora do ciclo curto. Mas com o tempo, essas rochas podem se elevar, sofrer o processo de erosão e elas podem devolver os íons fosfatos para o solo, tornando novamente esses íons fosfatos disponíveis para o ciclo curto. Bom, como já vimos antes, o fósforo fica disponível na natureza através das rochas, do solo, das águas, né? E em seu ciclo mais curto, as plantas, por exemplo, absorvem o fosfato através dos solos, né? E os animais, como eles adquirem? Eles adquirem através de sua cadeia alimentar e da ingestão de água também. A morte desse animal ou da planta gera o retorno do fósforo para o solo, não é? Sendo assim completando um ciclo ecológico, né? Um ciclo, podemos dizer, um ciclo mais curto, mais curto, não é? Há também um outro ciclo, um ciclo mais longo, né? Que é o que chamamos de ciclo de tempo geológico, né? Não podemos esquecer que o maior fluxo de fósforo é exercido por vias fluviais, não é? Esse transporte do fósforo é por vias fluviais, né? Ou seja, os rios transportam para os oceanos grandes quantidades de fósforo por ano, não é? Uma pequena quantidade desse fósforo abastece a biota marinha e o outro restante precipita,
né? E esse processo de sedimentação forma novas rochas. Aí vocês me perguntam, mas como esse fósforo volta para a cadeia alimentar ou o ciclo geológico se completa, né? Bom, é óbvio que para que esse ciclo se complete, é preciso que essas rochas sedimentares oceânicas sejam expostas para que se inicie o processo de intemperismo, né? E como isso vai acontecer? Né? Parece ser até meio difícil, né? Mas não. É duradouro, é longo, né? Isso acontece através dos processos tectônicos da crosta terrestre, né? Que suspende essas rochas para cima do nível do mar e assim essas rochas entram num processo de intemperismo, né? Recomeçando o ciclo. E por isso é chamado de ciclo de tempo geológico. Pô. É um ciclo que demanda muito tempo para se completar. Então, recapitulando e resumidamente, né? O fósforo ele aparece na natureza e nos seres vivos através de seu ciclo, né? Tanto ecológico e em proporção geológica, né? Está presente na natureza pela erosão das rochas, né? Está ligado diretamente ao solo, às águas, às plantas, aos animais. Está ligado ao DNA dos seres vivos, né? Ao ciclo hidrológico da água, né? E ao seu próprio ciclo, ao ciclo da vida. O fósforo é indispensável para a presença e a manutenção da vida em qualquer ecossistema. Enquanto as propriedades do fósforo, ele tem como função a formação dos ácidos nucleicos, participação da transferência energética, formações de ossos e de dentes. E as principais fontes que a gente pode obter o fósforo são nas carnes vermelhas, aves, peixes, ovos, laticínios, feijão e ervilha. O papel do fósforo no organismo animal é de grande importância para o desenvolvimento do animal jovem e a alimentação do animal adulto, desde que este elemento participe na geração de moléculas de ATP, fosfolipídios, fosfoproteínas e é responsável pelo crescimento e fortalecimento dos ossos e tecidos moles. Nas plantas, o fósforo desempenha papel fundamental na formação de ATP, trisfosfato de adenosina, sendo ela a principal fonte de energia para a realização de processos como a fotossíntese, divisão celular, transporte de assimilados e carga genética. Como já explicado, o fósforo está presente na maioria dos alimentos e principalmente nos produtos que utilizamos, já que o fósforo não é um elemento tóxico à saúde dos seres humanos, mas sim ele é essencial à manutenção da vida, à formação dos ossos, à nutrição das outras células. É importante a presença do fósforo em nosso corpo, em nosso organismo. O único problema em relação a isso é a ação predatória do homem sobre os animais marinhos, da busca pela exploração de fontes de fósforo para a mineração, a ocupação desordenada do solo, pelo desmatamento e principalmente pelo incremento das atividades industriais e agrícolas próximos a redes e zonas de animais marinhos, o que tem ocasionado a alteração da dinâmica desse nutriente do meio ambiente. Só que o problema ele é acarretado principalmente nas zonas urbanas, onde o fósforo ele acaba sendo despejado nos esgotos domésticos. E como o fósforo ele acaba sendo despejado dos esgotos domésticos, acarreta no aumento dos níveis da eutrofização e principalmente da fertilização. Isso significa o quê? Que, por exemplo, acaba ocasionando a proliferação das algas e de outras plantas aquáticas superiores, as macrofitas. O que significa? Significa que tal situação pode inviabilizar o uso desses abastecimentos públicos, já que um ambiente eutrofizado causa a proliferação e a floração de cianobactérias, o que é extremamente perigoso, pois diversas espécies de cianobactérias liberam toxinas, causando sérios prejuízos às águas utilizadas pelos abastecimentos públicos.
Não é à toa que sempre somos aconselhados a não tomar água que vem de torneiras e que vem de outras coisas, pois contém cianobactérias, contém outras toxinas que podem ser prejudiciais à saúde dos seres humanos. Bom, vimos que o fósforo é indispensável para a manutenção de vida de qualquer ecossistema. Mas o fósforo também ele pode ser usado como fertilizante de solos empobrecidos. Como assim? Um solo que tem um teor pequeno de matéria orgânica. E ele vai afetar consideravelmente a produção da plantação, se eu usar de modo correto. O solo, o fósforo, ele é um macronutriente primário e ele é responsável pelo armazenamento e transferência de energia, como a glicose, a frutose e a ATP. Porém, se usar em grande escala, ele pode poluir as águas superficiais com a eutrofização e também por acelerar o crescimento de algas, que essas algas vão usar muito o oxigênio e esse oxigênio vai acabar afetando os peixes. O que era direcionado aos peixes, as algas vão utilizar, ou seja, os peixes vão morrer também.